Natal. O Natal é uma data incrível onde você se junta com parentes que você não viu o ano todo e que se pá você nem se lembra que existiam para comemorar. E que jeito melhor de comemorar essa data tão incrível do que com um filme do nosso queridíssimo Capitão Drake. O Capitão E o filme em questão é o filme natalino de Drake e Josh. Feliz Natal, Drake e Josh. E fica ligado que o vídeo vai ter spoilers. E diferente da maioria das coisas que eu falo aqui nesse canal, esse eu recomendo que vocês assistam. Mas primeiro já vai deixando aquele like, aquela liçãozinha marota, porque isso me ajuda demais. Eu sou o Capitão Drake, você está no Caçador Multiversal e é o seguinte. O filme começa com o Drake ouvindo uma musicona de Natal, que é bem daorinha até. Mas sabem qual que seria melhor? Vem curtir o Natal, yeah, curtir o Natal. Vem curtir o Natal, yeah, curtir o Natal. Vem curtir o Natal, yeah, curtir o Natal, yeah. E eu não me surpreenderia se em plena manhã de Natal o Drake tivesse indo curtir, se é que vocês me entendem. Aquela sarrada no ar. Mas ele só tava indo pra casa mesmo. Os pais deles estão indo viajar, assim como em todo santo filme de Drake e Josh. Eu acho que alguém no estúdio não gosta deles. Drake, que foi? Cadê os nossos pais? Eu não podia perder essa. E quem também chega já na sua versão iCarlos é a Megan, depois de apostar um belo de um racha. E olha só a sacanagem que ela faz com o Josh. O bagulho é hardcore, meu irmão. E depois desse início extremamente natalino no shopping, o Drake fala que vai fazer uma festa no terraço do cinema. E o Josh, que aqui virou emo, acha que não, mas a dona do cinema, a Helen, deixou sim, contanto que tenha churros. E eu vou julgar? Não, porque só de falar que eu já tô querendo botar um churros pra dentro. Pra dentro. E o Drake fala que a festa tem um tema do pior suéter. Tu tem que ir com o pior suéter que tu tiver, sacas? Aí o Drake manda essa. É a festa do pior suéter de Natal. Pra usar o suéter de Natal mais tosco que você tiver. Pode ir com esse aí. Olá, para do cão! E já no trampo do Josh, no cinema eles dão de cara com o lindo, maravilhoso e perfeito Deus Steve doido. Reverência. Reverência. A Helen chega e, mano, se aquela não quebrou o pescoço do Josh. Eu sou o Batman. Ih, rapaz. Eu sou o Batman. E vocês devem estar se perguntando por que a Helen quase matou o Josh sem mais nem menos. Eu te respondo, por causa da Megan. Pra quem inimigos com uma irmã dessas? Temos essa linda piada. Todo mundo odeia o Josh, não é possível. Foi a minha avó que fez pra mim. Então espanca sua avó até ela ficar vermelha. E acaba sobrando pro Drake seu Papai Noel do shopping. E como o Josh tá magro demais, ele vira o saco do Papai Noel. Me fala aí, quem nunca quis ser o saco do bom velhinho, hein? E o Drake, como um ótimo Papai Natal que é, ele decide se autopresentear com uma novinha gasosa. Mas infelizmente todo mundo quer provar do peruzão de Natal do Drake, até as véias. Então se inicia uma perseguição. E sem querer querendo, no meio da perseguição, ele acaba fazendo uma promessa pra garotinha Mary Allison. E que promessa é essa, você me pergunta? Algo simples e fácil, só o melhor Natal de todos, só isso. Calma lá, né? Uma coisa de cada vez. Pegaram meu mano Drake desprovenido. Deixa ele fugir das veias primeiro. Papai Noel não está procurando um relacionamento no momento. Enquanto o Drake tava dando uma de Papai Natal e dando fuga nas veias, os pais dele se deparam com um bangalô furreco. Mas calma lá, meu calabresa, porque esse ainda é o de luxo, então ele tem rádio. Mas fica tranquilo que ainda tem muita coisa pra dar errado pra esses dois. E na festa o Drake manda uma versão rock de Jingle Bells, que ficou fodástico demais. Fodástico, que palavra incrível. Eu quero gozar. Secretária. E o Steve doido nos apresenta a sua amada, a Sally, uma raspadora de madeira, ou uma rapadora de madeira, como eu escrevi aqui no roteiro. Eu escrevo a sua tão errada que tem hora que eu desconfio de mim mesmo. Eu devo ser analfabeto, não é possível. Aparecem uns arruaceiros e o Josh até tenta chamar a polícia, mas ele é confundido pelos homens. Pô, velho, o Josh só se ferra. E sem querer o Josh ainda mete fuga. Ele cai do terraço direto na caçamba do carro dos ladrão. Qual a chance?
Alice. E os ladrão canta, e a música é boa ainda por cima. Pra você um Feliz Natal e um presente animal. Pra você um Feliz Natal e um presente animal. E graças à lombada que pro Josh foi a lombada, ele cai do carro dos ladrões pro da polícia. Eu não fiz nada, gente. Silêncio, imbecil. Nunca ouviu aquele ditado de tudo que você fala pode ser usado contra você no tribunal? Pois é, o cara que falou isso não mentiu. Eu não fiz a porta. Viu como é fácil? Tudo bem que essa montagem aqui que eu fiz ficou uma merda, mas qualquer um com o mínimo de conhecimento consegue fazer algo melhor. E na prisão o Josh se livra de uma surra com mágica. É isso aí, crianças, aprendam mágica, isso ainda pode te salvar de uma surra. E depois de fazer amizade com seu colega de série, o Josh liga pro Drake pra falar pra ele usar suas economias pra pagar um advogado. O Drake retorna a ligação pra falar que ele até tentou, mas não rolou não, a porta ficou no caminho. Já que o advogado era falso, isso tava até na placa do carro, mas o Drake só viu isso depois de pagar o advogado. E batam palmas pra esse gênio do negócio, colocar na placa que você é falso. Agora como é que você vai se explicar pra polícia? Tá na placa. Esse idiota se auto-incriminou, mas o mais idiota sou eu de estar procurando lógica em um filme da Nick. No shopping, quem reconhece o Drake que antes era o Papai Noel é a Mary Allison, que cobra ele da promessa e conta sua triste história. Ela mora em um lar adotivo, já que a mãe dela ficou muito doente e foi de Vasco. O seu pai foi comprar cigarro. Não, minto, ele teve que dobrar o trabalho, por isso não tem tempo nenhum de ficar em casa. E com essa trágica história, ela emociona o Drake e a Helen e qualquer um que tava vendo esse filme, óbvio. Monstro não chora. E antes da Mary ir embora, ela passa seu endereço pro Drake. E sabendo do que esse ator foi acusado, essa é a última coisa que alguém deveria fazer. E agora o Drake tem que soltar o Josh da cadeia, que é onde ele devia estar, pra ele cumprir a promessa pra ele. Então no meio da noite, Drake simplesmente vai com a skin padrão de Rio de Janeiro tentar soltar o Josh, mas ele acaba sendo descoberto. E sabe o que isso quer dizer? Que se eles não arranjarem um advogado quanto antes, o Drake vai ser preso. E sabem o que isso também quer dizer? Uma justiça colossal, gigantesca, uma justiça enorme. E não sabendo quem chamar pra ser seu advogado, o Drake chama a Helen, que livra eles dois só falando não se pode quebrar uma promessa de Natal. Mas não antes de serem chamados pra ter uma conversinha com o Alexandre de Moraes. Caralho, o Alexandre de Moraes tá nesse filme. Cara esse que odeia todo mundo e tudo, inclusive odiar. Eu vi isso em algum filme, só não lembro qual. E ele fala pra eles que eles não podem contar da promessa pra Mary Allison e sua família adotiva, e que no dia do julgamento final eles vão perguntar para as crianças se eles tiveram o melhor Natal de todos, e se a resposta for não, eles estão lascados. E ele também põe tornozeleiras elétricas para saber a localização deles 24 horas. E eu até poderia fazer aquela clássica piada, mas meio que o Josh já fez pra mim. Tudo bem. São só 3 perguntas rápidas sobre a tornozeleira. Primeira, quando eu tomar banho, eu vou... Agora fora! Qual será que são as outras duas? Eu acho que pelo menos uma eu bem sei o que é. Essa é a hora que você usa o famoso X, e não é o Twitter. Indo pra casa da Mary Allison, eles usam um GPS vagabundo que o Drake comprou por 6 pratas na Shopee, e o Josh joga pela janela do carro e o Drake ainda fala: agora você tá me devendo 6 pratas. Cara, isso aqui com certeza é uma piada da Nickelodeon, só faltou as risadinhas de fundo. E chegando lá, eles conhecem o estrangeiro Snigf. E o legal é que eles não sabem nem de onde ele veio, nem em que língua ele fala, e nem se foi ele que teve a ideia de fazer essa droga aqui. Eles também conhecem as irmãs gêmeas Lilith e Violet, e esse maluco aqui que só tava tomando um banho de boas. E por algum motivo que eu não sei explicar, isso me lembrou de um vídeo que eu vi esses dias no Instagram, onde o cara tava tomando banho e o papagaio manda apagar as luzes. Alexa, apaga todas as luzes. Apagando todas as luzes. Eu tava no banheiro, papagaio desgraçado! E por último nos é apresentado o Luke, um adolescente mal com a vida que provavelmente vai querer ser e virar o Alexandre de Moraes. Enquanto isso eu corto pro Beisó, pai do Josh, tentando abrir um coco, e quando ele finalmente consegue, voa água de coco na mãe do Drake, parecendo muito outra coisa. E pra fechar com chave de ouro, ele ainda perde a chance de ter outro filho graças a esse caranguejo. É por isso que eu nunca confio no Sr. Siriguejo, vai que ele decide me arrancar meus filhos que ainda nem nasceram. E voltando pros irmãos Drake e Josh, eles estão tentando ensinar as crianças a fazer biscoito, mas acaba tudo em um caos. E olha só pro Sniff, ele tá comendo ovo cru. E aí vem uma curiosidade, esse barulho que o moleque do banho tava fazendo antes de tudo virar um caos, realmente dá pra fazer, seguindo as instruções que o Drake dá no próprio filme. Agora eu só não sei pra que você vai usar isso na sua vida. E enquanto isso, o Alexandre de Moraes estava preparando sua próxima traquinagem. Ele pagou uns malucos pra deixar o Drake e Josh pelados.
aí, Alexandre de Moraes, devagar. E ele ainda multa eles por estar pelados, what the fuck, isso é crime? E ele ainda guincha o carro deles por ser azul demais. Sério, esse cara é dos meus, ele deve odiar Avatar. Sério, esse filme é uma bosta. E pra fechar com aquela chave de bunda, o Josh vai pelado atrás do Drake. Sério, que cena maravilhosa. E chegando em casa pelados, eles convencem a Meg a desativar as tornozeleiras em troca de um oboé muito foda lá que ela queria muito. E ela ainda coloca os chips em um drone e faz o nosso mano Alexandre de otário. E agora seu Alexandre nos pés, calma Danchinada, eles saem pra cortar uma árvore pra usar de decoração de Natal. E isso aí não é crime não, mas como nada nunca dá certo pra esses dois, o Josh sobe na árvore pra descer o Snigfi. Mas ao ver que ele tava no chão são e salvo, o impacto foi tão grande que a batata que eu chamo de celular quase não aguentou. Rapaz, tá difícil, mano. Os gráficos são muito avançados, chat. Ah, o PC não aguenta. Eles até tentam fazer uma árvore com sucatas velhas, mas ficou uma bosta. E o Josh ainda mete um, ai, mas fechando os olhos ela até que fica bonita. Só o problema é que fechando os olhos eles ainda parecem estar bem abertos. Sério, essa árvore só não é mais feia do que a capivara que fizeram esse ano aqui na minha cidade. E sem zoas, eu tô falando bem sério aqui, essa belíssima capivara custou 25 mil reais. Porra, isso aqui nem parece uma capivara. E de madrugada a Meg acorda nossos moços com uma granada de fumaça pra avisar que ao descobrir que não existe oboé nenhum, ela pôs os chips de volta nas tornozeleiras. E voltando pra casa da Mary, eles levam as crianças pra cantar no meio da rua, que parece até ter dado bem certo, até o adolescente mal com a vida cantou. O Josh ainda convence o Drake a aceitar participar do festival com esse lindo discurso. Parker! Pera, Parker que nem... Peter Parker usando a roupa do Homem-Aranha! Mas todo esse clima feliz, natalino, é interrompido pelo policial que multa eles de novo. Olha só que alegria, meu pessoal. Faz o L. E nessa ceninha aqui eu até ia chamar ele pelo nome verdadeiro, mas é algo que eu já nem lembro mais. Pra mim ele já é o Alexandre. E em caso o Josh consegue achar o endereço da mãe dele. E aí eles pegam ela. Não, brincadeira. Eles só vão conversar com a mãe do cara, que conta o passado do vilão e diz que ele não odeia os nossos moçolos. Ele odeia o Natal. Porque quando criança o grande sonho dele era ter um mamaco de estimação. Com certeza também é do cara que tá reagindo a esse vídeo depois de ganhar 100 pila. Mas quando ele finalmente ganhou o tal macaco, ele mijou na cara dele. E ele ainda tava de boca aberta ainda por cima. E olha a cara desse macaco, ele claramente tá tendo o melhor dia da vida dele. Depois de mijar aqui eu vou fazer memes do caçador como cagador. Mas depois desse acontecimento, ele não só tem um inimigo em comum comigo, what the fuck, como é que esse cara consegue ser tão rápido? Como também odeia tudo que esteja relacionado ao Natal. Um cara que odeia o Natal. Será que o Guilherme Briggs já não dublou um personagem assim? E essa cena é genial, na moral, que cena boa. Deu pra me tirar umas ótimas risadas aqui. E quando eles vão cantar no festival, o Gilbert, acho que esse era o nome dele, mas temos que concordar aqui que Alexandre é muito mais da hora. Ele decide fazer sua maior vingarice ao usar do Steve doido pra contar pras crianças que se o Drake e Josh não cumprissem a promessa, eles iriam presos. E como vocês bem sabem, as crianças não sabiam, então elas ficam tipo, vocês só estão fazendo isso pra não ir presos. Mas então os irmãos Drake e Josh têm a ideia de encomendar um macaco por um site, sim, por um site. E ele vem até com um certificado de mansidão pra garantir que ele não vai mijar na cara dos outros. E ele ficou muito feliz com a macaquinha, até eu, agora eu quero adotar um macaco. E ele até libera os irmãos das tornozeleiras, porém ainda vai rolar o julgamento. E sem o Gilberto, o corretor corrigiu aqui na hora que eu tava fazendo o roteiro, então foda-se, agora o nome dele é Gilberto. Enfim, eles pegam a série emprestada do Steve doido, porque assim como todo brasileiro médio, a Mary nunca viu neve, quer muito ver neve. Mas não dá nada certo porque o negócio parece um canhão de gelo e está destruindo tudo pelo caminho. E no dia do julgamento, o Drake até tenta fugir pela janela porque eles estão muito lascados agora. Mas ao descer as escadas, eles recebem uma surpresa a ver que a casa tá toda decorada e que tá todo mundo lá. Sério, eu não tô zoando. Até os figurantes mais figurantes tiveram pouquíssimas aparições e que eu nem sequer citei no vídeo estão lá. Mas então Gilberto faz a pergunta e a resposta de todo mundo é sim. Inclusive do Snick, que falou a sua primeira palavra em português, que é sim. E nesse clima feliz até aparece o Blood de Papai Natal, traz presentes pra todo mundo e até ganha Helen de presente. E ao olhar pela janela, a Mary percebe que tá nevando, graças ao mano doidão que fez neve com queijo parmesão. Isso aqui é absoluto cinema, tá? Os pais dele chegam depois daquela péssima viagem e se deparam com neve. E assim se acaba
acaba esse filme com esse clima extremamente natalino e com todo mundo curtindo o Natal. E o que falar desse filme? Cara, esse filme é muito bom. Ele acaba sendo meio doidão demais às vezes, mas é Drake e Josh, isso a gente releva. Esse filme é a definição perfeita de massa, velho. E comigo ele tem 8,5. E ainda tem um segundo filme em Hollywood. Bom, na verdade é o primeiro, mas se esse vídeo aqui for bem, quem sabe eu não trago ele aqui. Enfim, esse vídeo saiu atrasado, mas pelo menos ele saiu. Então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e beijo na bundinha. Falou pra vocês. Feliz Natal, seu animal imundo! E um feliz ano novo.